360? 600. E a primeira conversa desta manhã é uma verdadeira aula de história. Ora, veja. E 65 dias com histórias da história de Portugal. É uma leitura que se faz no ano. Todos os dias pode conhecer um episódio curioso da nossa história. E são aqueles episódios que se calhar não aprendeu nos livros de história. Mas que estão assim, coisas paralelas, que não se conhecem bem. Porque todos os nossos heróis... tinha uma vida que se calhar não foi escrita ou andou assim escondida. Oh Luís, onde é que foi buscar estas maravilhosas curiosidades? Elas não estão assim tão escondidas como isso. O ensino atualmente é que não as conta. Se calhar se as contassem aos alunos todos muito mais interessados motivados. na história. A história é uma coisa importantíssima. Sem o conhecimento da história, nós não podemos entender o presente. A verdade é essa. A história não é uma coisa abstrusa. Esta para já é aliciante, porque a história é feita de histórias. É tudo o que há de menos abstrato. E só conhecendo o que está para trás é que nós podemos interpretar este momento em que a gente vive. E acha que lendo isto conseguimos perceber onde é que chegamos? Ajuda porque fala de muitos percalços que o país teve ao longo, não só de 900 anos, mas ao longo de 2000 anos. Porque começamos com os caçadores do Val do Coa. Portanto, ainda vamos às gravuras, às polémicas gravuras do Coa para entender este retângulozinho. E depois falamos do tempo dos romanos, do viriato, até finalmente chegarmos à fundação do Estado português. Aliás, este livro é muito interessante porque termina com a queda da ponte entre os rios. É a história mais recente, digamos assim. Não termina porque a arrumação não é perfeitamente cronológica, mas o episódio mais recente é esse. Quem pega no livro e veja só a capa e pensa, são 365 dias de um ano importante da história de Portugal. Não, isto é uma proposta de leitura. É uma proposta de leitura. O leitor é convidado a ler uma história duas páginas por noite, ler um bocadinho e adormecer. Aprendemos aqui qualquer coisa. A pensar no que acabou de ler e tal, no dia seguinte acordo. Mas eu agora quero começar pelo primeiro. O nosso Afonso. O Dom Afonso Henriques. O Dom Afonso Henriques é uma das figuras mais conhecidas dos portugueses. O que não admira... Mas não sabemos tudo sobre ele. Ui! Não admira que seja um dos mais conhecidos, porque foi ele o inventor deste retângulo. Bateu na mãe ou não? Retângulo político. Não. Não? Não, senhor. Isso são calúnias, são más línguas. Não. Desculpa, Dom Afonso Henriques. Andávamos todos enganados. Afinal, é um filho extraordinário. Ele foi um adversário político da mãe, ou seja, da facção que a mãe representava. Ele representava uma facção, um grupo, um partido, digamos assim. Mas assim não empurrão à mãe? Não, parece que não. Não me diz cão? Parece que não. Nada. Era muito bom filho. Era muito bom filho. Já como homem, não via só a sua rainha. Via assim umas coisas que andavam por ali ao lado. O Dom Pedro. O Dom Afonso Henriques também não teve assim uns casos? Teve. Uns aferes. Quase todos os reis tiveram. À exceção de 2 ou 3. Que não eram malandros. Que esses é que são a exceção. Um deles, o cardeal do Henrique, porque era cardeal e ficaria mal, não é? O outro, mas ele às vezes não se importava nada com isso. O outro, o estranhíssimo Dom Sebastião, não é? Mas o Sebastião era pequenino, 14 anos, ainda não quase puberdade, nada ainda. Não teve tempo, coitado. A gente não sabe lá, ele cá a ser que vir com o nevoeiro, sim. Mas o Dom Afonso Henriques teve teve filhos fora do casamento. Teve filhos fora do casamento, portanto, claro. Tudo indica que uma de nós, ou um de nós aqui, até pode ser... Quem sabe? Triquadrineto do Dom Afonso Henriques. Ainda vou ser coroada eu. Portanto, o Dom Afonso Henriques tinha ao seu lado malandro, mas também foi dos reis que mais tempo viveu. Muito tempo para a sua época. É verdade.
viveu mais de 70 anos, o que nesse tempo era uma coisa excepcional. 76, chegou quase aos 80 anos. Era completamente excepcional. À época era 7 vidas. Sim. Eram pessoas saudáveis, digamos, as que chegavam a essa altura e... Ser malandré que dava saúde. Sim. E viveu ainda muito tempo com as sequelas de uma perna partida, o que nesse tempo era uma coisa grave, porque a coisa não era curada, digamos claro, assim. Não ia propriamente ao hospital. Claro. Depois, outro rei, que é talvez o mais romanceado, o rei mais romântico de todos, mas que tinha um lado, enfim, o Dom Pedro. Está a falar do Dom Pedro. E da Dona Inês. Romântico porque é associado... Não era fiel ele. É associado a Inês de Castro. Nenhum amante destes que a gente conhece da história foi o que se possa dizer fiel, não é? Mas o Dom Pedro, de facto, é uma figura muito conhecida, porque está associado aos amores com Inês de Castro, que é uma das histórias de amor mais célebres, não só de Portugal, mas da cultura ocidental, não é? Está quase ao nível do Romeu e Julieta, digamos. Mas há quem diga que o Shakespeare veio cá roubar-nos a história, não é nada em Verona, era mesmo ali para os lados de Coimbra. Veio aqui aprender tudo depois. Mas aquele amor com a Dona Inês, que era uma aia da rainha, Dona Constança Manuel, exatamente. A Dona Constança, ele não lhe achou propriamente muita graça, olhou logo, foi para a Dona Inês, que era uma galega, exatamente, muito bonita, e davam-se umas... fugiam assim um bocadinho para namorar, aquele episódio terrível de arrancar o coração isso foi aos carrascos. Isso foi aos carrascos, pois, e isso foi por ordem do pai, não é? Porque aquela ligação dele sempre foi politicamente muito mal vista. Por causa por razões políticas também, não é? Que não vem agora ao caso, porque é uma história muito longa, não é? Não era propriamente por embirração com a pobre de rapariga, não era? Era porque havia política metida nisto, claro, não é? Claro, o pai estava muito desconfiado. Claro. Agora, havia ali uma relação com um rapazinho. Isso, o Fernão Lopes refere-se a isso. Portanto, do Dom Pedro com o escudeiro. Sim, eu cito esse episódio porque o Fernão Lopes não o esconde. O Fernão Lopes vale a pena ser lido. É um cronista vivíssimo. Ele viveu e escreveu no século XV, mas lê-se com coisa perfeitamente aliciante, não é? E ele, de facto, refere-se a en passant, mas está lá escrito que ele teve uma paixão solapada por um indivíduo, por um homem, por um escudeiro, um tal Afonso Madeira, não é? Portanto, o Dom Pedro era dado ao amor... Era uma figura... no pleno. O melhor dos dois mundos. Aliás, o Dom Pedro era uma figura estranha, porque era conhecido por justiceiro. O justiceiro era um indivíduo crudelíssimo, não era um carrasco, quase. Ele gostava de administrar a justiça, percorreu o país, julgava causas que lhe eram ali apresentadas. À sua maneira. E depois, quando dava as pessoas com as quais não engraçava, às penas de facto mais incríveis, não é? Também conta aqui uma história em que ele me mandou serrar um frade ao meio. Um frade ao meio? Como os ilusionistas serram as mulheres, só que essas mulheres ficam perfeitamente incólumes. O pobre do calhar foi uma experiência de ilusionismo mal sucedida. Exatamente. Mas o que é que aconteceu para ele se mandar serrar o frade ao meio? Foi porque o frade seduziu uma mulher, enfim, pronto, e ele... Pronto, aqui vem não quer desvendar, que é para contar, para todos lermos aqui a história. Posso contar, a história não tem nada de especial, pronto, a mulher tem o desfecho, claro. A mulher teve um filho fora do casamento, quer dizer, ele desconfiou porque quando chegou lá a uma terra onde costumava ir muitas vezes, Santarém, não é? Porque ela andava sempre a correr o país administrando justiça, não é? Um dia chegou a Santarém, não lhe apareceu lá um indivíduo que costumava sempre ir visitá-lo e oferecia uns cavalos de fruta. O que é feito de fulano tal? Perguntou ele lá. Ele tal, tem a cara com uma cicatriz e tal. E não quer aparecer. Não quer aparecer porquê? Porque acha que está feio. O que é isso? Agora quer aparecer porque tem uma cicatriz. Não é isso, é que está um bocado encavacado e tal. Então o que é que foi? Foi o filho dele que o agrediu. O filho que o agrediu. Então porquê, não é? Então, mandou chamar o filho e a mãe, a mulher e tal, não é? E pela forma como começou a pensar, a deduzir que talvez o filho não fosse filho do pai, a quem chamava pai. Do pai, a quem chamava pai. Não tinha agredido, não é? provavelmente. Então virou-se para a mulher e perguntou, ouve lá, quem é o pai deste rapaz? Quem é o pai da criança? Quem é o pai da criança? Não é uma canção há pouco tempo. A mulher ficou atrapalhadíssima e tal, mas acabou por confessar que tinha sido um frade. Um frade confessor, à qual se tinha confessado e que a tinha seduzido. Pronto.
No dia seguinte, o rei, o Dom Pedro, pediu que eu levasse a presença desse tal frade, que estava lá numa terra ali perto, não é? Pedi-lhe contas. E pedir-lhe contas, e depois o desfecho foi este que já Quer dizer, não lhe pediu contas nenhumas. Mandou serrar o desgraçado ao meio. Coitadinho deste... aliás, este Dom Pedro era um homem até sofria de uma doença que para a altura devia ser uma coisa muito estranha. Ele tinha epilepsia, Era não era? epilepsia, sim. Era um indivíduo, de facto, um bocado estranho. Gostava de sair à noite do palácio. O palácio, na altura, era no Paço de Alcáçova, que era no Castelo de São Jorge. E ainda há lá uns vestígios onde é aquela... Ele gostava de sair, gostava de correr o país. À noite vinha para as ruas e tal, às vezes dançar no meio do povo e tal. Era assim uma figura um bocado... Era um bom vivan também. 1640 tem também alguns episódios assim, quase ao jeito de D'Artagnan. Sim, é uma época muito interessante, porque é a época dos espadachins, dos chapéus com umas grandes plumas, aquelas capas, aquelas espadas fininhas. É uma época muito cinematográfica, digamos assim. Portanto, tínhamos um Errol Flynn da altura, ou não? Sim. Só faltava o bigodinho e manejar a sua espada. Mas foram os famosos 40. Sim. Que também conta aqui este episódio. Sim. Foram os conspiradores que de facto conseguiram voltar a restituir a independência a Portugal. Claro, o dia 1 de dezembro foi um dia em que tudo começou, porque depois a independência demorou 28 anos a consolidar-se. 28 anos de guerra, não é? Claro. Todas estas histórias são histórias e curiosidades e a forma como estão escritas é muito interessante, porque tem uma fluência e uma forma de as contar que está longe, se calhar, dos livros de história, com uma terminologia um bocadinho mais pesada. Portanto, de certeza que quem pegar neste livro não vai ler uma história por dia, vai ler 2 ou 3, porque são contagiantes. E é muito interessante o prefácio deste livro, porque a história de Portugal cruza-se com a história da sua família. Há aqui um episódio com o rei Dom Carlos e com um tio-avô. Sim, o meu tio-avô, sim. E isso foi um pretexto que eu me... Pronto, lembrei-me de... Para exemplificar a maneira como a história está implicada na nossa vida, não é? Lembrei-me de citar uns episódios que ocorreram com pessoas da minha família, não é? E o seu tio-avô conheceu o rei Dom Carlos? Conheceu, quer dizer, viu, quer dizer, falou com ele, trocou-me umas palavras, trabalhava nestes barcos das carreiras do Barreiro, não é? E um dia o Dom Carlos... Também apanhou carreira? Apanhou carreira, comprou o bilhete e foi lá, não é? Mas isolado dos outros passageiros. Isolado, claro. O meu tio-avô foi à espreitá-lo, levantou uma tampinha de um alçapão, que ele trabalhava nas máquinas, não é? E viu ali o rei a fumar um charuto. Então o rei chamou, veio da cá, tal, ofereceu-lhe um charuto, e depois trocaram umas palavras. Portanto, está aí. Mas fez-lhe uma pergunta muito incómoda. Era aquela altura da conspiração, das grandes conspirações republicanas, e o Dom Carlos gostava... Faz agora 101 anos, não é? Faz agora, que foi a implantação da República, não é? Sim. Mas o Dom Carlos, como sabe, foi assassinado em 1908, portanto já tinha feito um bocadinho antes. Sim. Portanto... Ele perguntou-lhe então. Perguntou-lhe, qual é que é a figura que tu mais admiras? Para ver mais ou menos se ele dizia alguém republicano. O meu tio-avô terá pensado, que é que eu vou responder? Então lembrou-se o infante Dom Henrique, que era uma figura neutra, tal, figura nacional. Intocável. Pois. Pronto, ele gostou da resposta, está bem, tal. Pronto. Mais um charuto. Toma lá um charuto, talvez. Fantástico. Um aplauso para este episódio. Luís, é um livro cheio de curiosidades que pode ser lido por toda a gente de todas as idades. É muito interessante, muito acessível, muito sumarento. Chama-se 365 dias com histórias da história de Portugal. Portanto, é um livro de companhia. Se quiser lê-lo em 365 dias, esteja à vontade, mas eu acho que não vai resistir a lê-lo pelo menos em meio ano, porque as histórias contagiam-se umas às outras nas páginas deste livro. Luís, muito obrigada por esta obra, muito obrigada por esta agradável conversa. Um aplauso para esta iniciativa. Outra iniciativa